Bom dia, meninas, graça e paz. Vamos então dar início à nossa aula. Eu espero que todas vocês estejam bem e que o dia de hoje possa trazer um maior significado na sua caminhada através da lição de número 18, ok? Então, nós vamos estar orando, entregando a nossa vida ao Senhor. Pai de amor, Pai de infinita bondade e misericórdia, nós nos colocamos na Tua presença nesta hora e te pedimos, Senhor, que o Senhor venha ministrar sobre a nossa vida. Senhor, que o Senhor nos dê condições de aprender um pouco mais de Ti nesta manhã. Senhor, nós sabemos que muitas das vezes nos encontramos com algumas limitações, mas nós confiamos tudo em Tuas mãos e pedimos que o Senhor nos capacite, Pai, porque nós queremos interiorizar, nós queremos agregar maior conhecimento sobre Ti para que possamos, meu Pai, caminhar melhor e também fazer melhor a Sua obra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridas, então, nós vamos estar falando sobre a lição de número 18, que tem como tema princípios de uma igreja educadora. Glória a Deus. Eu já quero te dizer, queridas, que esse tema não está vinculado somente aos professores, aos pastores, mas o tema está falando sobre todos nós, sobre todas as pessoas que compõem a igreja. Ou seja, está falando sim dos professores, dos pastores, mas está falando de você. Está falando de toda a igreja, ok? Então, igreja educadora. Quem compõe essa igreja educadora? Todos os membros da igreja, ok? Ponto. Qual é o objetivo dessa lição? É apresentar a atuação pedagógica de Jesus. Jesus era um pedagogo, olha que nem existia, né? A faculdade de pedagogia naquela época, mas ele já dava um banho no ensinamento. E o segundo objetivo é destacar alguns princípios educativos para a missão educacional da igreja hoje, ok? Então vamos lá, vamos fazer a leitura da introdução da nossa revista, que diz assim: a igreja é fundamental no nosso processo de educação a respeito das verdades e valores do reino de Deus. Dentre tantas funções da comunidade de fé, a educação cristã é uma das mais importantes para o desenvolvimento espiritual e missionário de cada pessoa e da comunidade em si. Então, olha, nada de pensar como tentaram fazer isso um tempo até na nossa igreja, em esquecer a escola dominical, né? Não valorizar tanto a escola dominical. Não, ela faz parte da nossa vida, faz parte do tempo que nós temos para investir em maior conhecimento do Senhor, certo? Nessa função, Jesus Cristo é o nosso parâmetro e o principal conteúdo. Quais princípios a igreja que educa deve levar em conta na sua missão? Vejamos o que uma das experiências de Cristo na sinagoga nos ensina. E aí nós vamos então pensar um pouquinho. Nós não temos dúvida de que a igreja é que vai nos ensinar e nos dar nos ajudar a dar os primeiros passos, não é verdade? No aprendizado sobre as verdades
do reino, certo, queridos? Dos valores do reino. Então, nós crescemos espiritualmente à medida em que nós aprendemos mais de Deus, ok? Tendo Jesus como nosso maior parâmetro, como nosso maior exemplo, ok? Vamos entrar no fundamento bíblico, então. Eu vou fazer aqui já um resumo do fundamento bíblico para a gente ganhar tempo, vocês sabem, né? Aquele probleminha do tempo. Então, o texto bíblico que fundamenta essa lição vai ser o texto de Lucas, capítulo 13, que vão do versículo 10 até o versículo 17, que vai contar o episódio de uma mulher que tinha uma enfermidade, ela vivia encurvada, certo? Há 18 anos. Então, essa mulher, ela vai entrar na sinagoga onde Jesus estava ensinando, ok? Então, a sinagoga era um espaço também reservado ao ensino da lei, certo? Então, esse dia em que essa mulher entra na sinagoga era um sábado. Naquela época, no sábado, dizia, né, a lei, que não se podia trabalhar no sábado. Ele era reservado ao Senhor. E Jesus estava ali ensinando na sinagoga. Então, chega essa mulher e ele se compadece desta mulher. Ela só chegou no ambiente, mas tão logo ela chegou ao ambiente, Jesus percebeu a presença dela e Jesus a chama. E ao chamá-la, ele declara que ela estava curada da sua enfermidade. E aí ele então impõe as mãos sobre ela e essa cura então é efetivada. E nisto a mulher começa a louvar a Deus, porque é lógico, imagina uma pessoa encurvada, ela só consegue olhar o quê? Para o chão, não é verdade? Ela está toda encurvada. Então, ela na verdade estava com uma enfermidade maligna, do maligno, vamos dizer assim, que não a deixava se erguer, olhar para frente, olhar para o alto, não é? Então, essa mulher, quando se viu na condição de estar erguida, a primeira coisa que ela fez foi o quê? Foi louvar a Deus, adorar a Deus, não é verdade? Porque ela se viu liberta daquela prisão pela qual ela vivia há 18 anos, ok? Bom, então, aí eu quero pontuar que a igreja, em sua função educativa, ela precisa ter um olhar como o de Jesus. Que antes de olhar para os pecados, antes de olhar para a condição social ou qualquer outra coisa, né? Ele teve um olhar de misericórdia. E muitas vezes isso falta em nós, não é? Às vezes eu sempre costumo falar isso, a gente senta ao lado de alguém e não consegue perceber a necessidade desse alguém, sabe? Então nós precisamos aprender com Jesus a perceber o outro e para que a gente possa então se doar para o outro, ok? Então, Jesus percebeu a presença daquele ser humano, daquela mulher e teve misericórdia dela, né? Então, o valor da igreja está nas pessoas que formam a igreja.
Nós precisamos buscar o Senhor, pedindo a Deus que de fato nos transforme todos os dias. Porque, sabe, nós somos muito cheios de carrapichos, ficam grudados assim na gente, e a gente precisa se libertar dessas coisas, porque nos atrapalham na nossa caminhada de fé. Sabe, queridas, eu às vezes paro, fico pensando, falei, Senhor, me molda. Quando a gente se pega fazendo coisas ou pensando coisas que imediatamente parece que o Espírito Santo vem, parece não, ele vem mesmo, né? E fala com a gente, que isso, minha filha, que isso, minha serva, não é verdade? E a gente logo precisa se arrepender e falar, ai, Senhor, tem misericórdia de mim, me transforma, meu Pai. A todo tempo a gente precisa pedir isso ao Senhor. Transformação do nosso coração, da nossa mente, sabe? Para que a gente possa, de fato, trilhar o caminho do Senhor e fazer aquilo que Ele espera que nós venhamos fazer, que é anunciar as boas novas, ok? Então, uma igreja educadora, ela é comprometida, ela é misericordiosa. As pessoas que compõem a igreja precisam agir como Jesus, certo? Vamos passar então para a palavra aqui. Isso aí nós fizemos um resumo sobre o fundamento bíblico. Agora nós vamos entrar em palavra que ilumina. Como vocês sabem, pensando somente aquilo que eu julguei ser importante destacar. Então, assim como as sinagogas no tempo de Jesus, nossas igrejas possuem pessoas enfraquecidas, encurvadas, como aquela mulher, e pessoas que se acham donas da verdade, que, como o chefe da sinagoga, tem a visão limitada sobre Deus, sobre a vida e sobre si mesma. Todas elas precisam experimentar o poder de uma educação que cura, que transforma e motiva a prosseguir, segundo a verdade em amor e crescendo em tudo naquele que é o cabeça, aleluia, que é Cristo. Sabe, queridos, então, a educação, ela precisa nos transformar, ela precisa trazer transformação da nossa mente, que uma vez a mente transformada, também trará transformação das nossas atitudes, ok? Vamos lá, então vamos prosseguir. Para que isso aconteça, uma igreja educadora se torna fundamental, ok? Então vamos lá. Que princípios podem ser extraídos da experiência de Jesus nesse episódio de Lucas 13, do 10 ao 17, para que uma igreja que deseja permanecer fiel ao chamado de ensinar? Então, a revista vai citar 3 princípios. Primeiro princípio: todas as pessoas têm o que aprender com Jesus. Eu não sei tudo da Bíblia e estou muito longe disso, muita coisa longe, sabe? Então, a todo dia, Deus, na sua palavra, que é renovada, nos ensina alguma coisa. Nós não sabemos nada, temos muito o que aprender. O aprendizado, ele não termina, ele não se esgota nunca. Nós aprendemos até
nos últimos dias da nossa vida. Por que não dizer nos últimos momentos da nossa vida? A vida é um constante aprendizado. E isso eu vou lhe dizer que não é só dentro da palavra, não. Queridas, isso aí é na vida secular. Também nós estamos aprendendo e aprendemos com várias pessoas. Eu não aprendo somente nos livros, mas eu aprendo com os meus pais, eu aprendo com amigos, eu aprendo com os meus filhos, não é? Então, assim, nós estamos sempre buscando ser melhores. E para sermos melhores, a base é o conhecimento, ok? Então, seguindo. Então, todas as pessoas têm que aprender com Jesus. Aí vamos lá. Independente do grau de instrução, do cargo que ocupa, do tempo de conversão, da trajetória missionária, nós sempre temos algo a aprender sobre o Mestre. Porque tem pessoas que têm, assim, aquela empáfia, né? Não, porque eu estudei demais, eu fiz doutorado em teologia, não é? E aí, narizinho em pé por conta disso, né? Há uma soberba, uma vaidade por conta do tempo dedicado aos estudos. Queridos, às vezes a gente aprende com uma pessoa que é analfabeta, não é verdade? Sabe nem ler e nos ensina tanto. Então, assim, a gente precisa deixar o eu de lado e viver segundo a palavra, com humildade, sabe? Seguindo. Não há educação sem diálogo, sem linguagem acessível. Olha, isso aqui é muito importante, linguagem acessível. Eu não posso chegar aqui e começar a falar palavras dificílimas que vocês vão ficar assim, Vera tá maluca, de onde ela tirou, meu Deus, essa palavra? Já pensou? Se eu começar a usar um vocabulário que você não entende, vai ser o mesmo que eu estar falando ao vento, porque você já vai se sentir bloqueada, reclamando daquilo que eu estou falando, muitas vezes não entendendo, não é? Eu ou qualquer outra pessoa, tô falando eu porque no caso, né, sou eu que tenho estado à frente da turma. Mas você imagina você chegar num culto, o pastor ficar lá da frente, usando um vocabulário riquíssimo, não é? Você vai ficar boiando, não é isso? Não entendendo porcaria nenhuma daquilo que ele está falando, você já se desliga, porque já vai dando uma irritação, não é verdade? E aí você perdeu o seu tempo em ir à igreja, porque a linguagem não estava acessível, certo? Então, nós precisamos falar de forma que todos nos entendam. Porque uma boa pregação, uma boa aula, não significa que eu preciso abrir um dicionário e buscar palavras rebuscadas para estar falando para minha turma, certo? Então, não há educação sem diálogo, isso é muito importante, eu sinto muita falta disso, o fato desse distanciamento está acontecendo, eu não tenho vocês interagindo, isso é tão importante, onde eu falo, vocês dão muitas das vezes testemunho, acrescentam algo naquilo que eu estou falando, então neste momento isso está sendo impossível, né, de ser feito. A aula, eu procuro até também me policiar na questão do tempo, para a aula não ficar tão maçante, porque só eu falando, vocês não estão interagindo, então a gente procura correr, fazer uma pincelada sobre o assunto, para não ficar cansativo, enjoado, e você acabar saindo aí da sala
para ir fazer qualquer outra coisa no seu lar. Não é, meninas? Então, por favor, fiquem mais um pouquinho. Aguenta só mais um pouquinho que eu vou correr. Tá bom? Então, vamos lá, lindas. Então, sem valorização de quem ensina. Outra coisa, precisamos valorizar quem ensina e quem aprende. Olha, a gente assim, quem ensina precisa estar realmente preocupado em estar valorizando você. Eu tenho essa preocupação. Eu, quando sento aqui para elaborar algo para vocês, eu fico assim, meu Deus, eu preciso me colocar no lugar delas, né? Para ver se realmente eu estou me fazendo entender, para ver se eu não estou cansando as meninas, não é? Isso tudo faz parte da valorização. Eu não vou fazer as coisas de qualquer maneira. Muitas das vezes eu estou cansada, mas assim, eu falo, Senhor, se eu não estiver em condições, eu deixo para amanhã, mas eu preciso fazer o que é melhor para as meninas. Certo? Porque assim, você está reservando um tempo para me ouvir. Você já pensou se eu ficar aqui só de blá blá blá? Não é verdade? O que é o blá blá blá? Só de coisas chatas, só que você está enjoando, que você não está me aguentando. Puxa, eu vou ficar também muito decepcionada com isso, não é? Por isso eu estou sempre pedindo a vocês, avaliem, mandem, por favor, mensagens se há alguma coisa não ficou entendida, ou se você acha que eu preciso melhorar em alguma coisa, pode colocar, tanto no grupo como no privado, fica à vontade, meninas, porque assim, o tempo que eu estiver com vocês aqui, eu não sei se vai ficar mais um mês, mais 2 meses, mas eu quero que seja um tempo de qualidade, ok? Porque isso é valorizar você, isso é valorizar o seu tempo, ok? Então, vamos lá. Segundo princípio. Palavras e ações de mãos dadas com a verdade. Jesus uniu teoria e prática em todo o tempo. O maior perigo da igreja que se dispõe a testemunhar e ensinar sobre Jesus é não combinar palavra e prática. Queridas, isso aí é fundamental. Por quê? Isso é o testemunho da nossa vida, certo? Se eu prego a palavra, mas não vivo a palavra, gente, eu estou sendo falsa, não é verdade? Então, as pessoas que conhecem a minha parte da minha vida vai dizer, chega lá na frente da aula dela, fala isso, fala aquilo, porém, na prática é outra coisa. Você chega na casa dela, é outra situação. Então, gente, a gente precisa combinar as duas coisas. Aquilo que eu falo, eu preciso praticar, ok? Terceiro princípio, as boas novas de Jesus Cristo levantam e alegram as pessoas. Uma mulher encurvada sem condições de se endireitar foi alcançada no momento em que Jesus ensinava. Então, queridas, trazendo para os nossos dias, foi num ambiente de EBD, olha lá, de escola dominical, que a mulher foi curada. Então, quando nós estamos na nossa sala de aula, muitas coisas podem acontecer e entre elas a cura, certo? Porque nós estamos num ambiente gerador de milagres.
Por quê? Porque nós invocamos a presença do Senhor, porque nós oramos antes da aula começar, não é verdade? Porque nós estamos nesse ambiente em espírito, falando sobre a palavra, certo? Então, é evidente que milagres nesse espaço podem acontecer, ok? Nós precisamos ter cuidado com o tom da mensagem que anunciamos e sempre refletir: ela caberá no discurso de Jesus ou na murmuração do chefe da sinagoga? Sabe, queridas, uma das coisas que vocês já devem ter me ouvido falar não é o que se fala, mas é como se fala. Nós precisamos ter muito cuidado quando nós vamos nos expressar. Pensar antes, não é? Antes de falar, pense um pouquinho, certo? Para que o seu discurso não ofenda, não machuque ninguém. Concorda? Mas que da sua boca saia sempre palavras que abençoam. Ok? Nosso chamado é para anunciar e ensinar a mensagem que leva ao arrependimento, à consciência da salvação em Jesus Cristo, ao desejo de transformação e engajamento missionário. Um ensino saudável levará o povo a glorificar o nome de Jesus, como fez aquela mulher. Ok, queridos? Então, a minha fala precisa ser de tal forma que venha impactar vidas, causando nessas vidas transformação. Eu digo mais, se eu não causar a transformação com a minha fala, que pelo menos cause a curiosidade de conhecer o meu Deus. Já é alguma coisa, porque no mais o Espírito Santo vai fazer, certo? Porque se ela ficar curiosa com a minha fala, ela vai querer conhecer melhor a minha igreja, não é? E aí, ao estar na igreja, o Senhor vai fazer a obra, o Espírito Santo vai fazer a obra. Então, se eu não tenho condições de impactar de forma a transformar, que pelo menos eu consiga despertar a curiosidade das pessoas em saber quem é o meu Deus. Ok? Glória a Deus, sou o Senhor e o tempo se esgotando, Jesus. Mas já chegamos à conclusão, vamos lá. A sociedade está repleta de ensinamentos que encurvam e aprisionam, limitando-nos de enxergar realmente a vida. A igreja cabe a tarefa de educar as pessoas de forma que consigam se levantar, reconhecer o valor que tem enxergar o próximo e reconhecer o amor e o poder de Deus. Para isso, conjugamos a fé e a sabedoria como fundamentos de uma igreja saudável, comprometida com o anúncio e a construção do reino de paz e de justiça. Queridas, Jesus é o nosso grande mestre. Nossas falas e nossas ações precisam estar à luz das ações de Jesus. Certo? Ele é o nosso maior exemplo. É
olhando para Ele, que nós vamos conseguir nos moldar também, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você pare e pense naquilo que você tem sido dentro e fora da sua igreja, dentro e fora do ambiente, da atmosfera, onde a unção do Senhor é derramada, você tem um posicionamento. Quando você sai dessa atmosfera de unção, de graça, de glória, que você está na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, quem é você? Que discurso você tem? Que testemunho você dá? Certo? Pensa nisso. Releia essa lição, ok? E peça ao Senhor que, se você não está nos moldes que glorifiquem o nome dEle, que Ele te ajude a ser melhor, em nome de Jesus, a ser transformada, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos estar, então, orando, pedindo ao Senhor que nos ajude a sermos servas melhores, servas que testemunhem o nome dEle, em nome do Senhor. Pensa também, queridas, no seu pedido, aquilo que tem te entristecido, que tem te preocupado. Fala com o Senhor nesse momento, enquanto eu estou orando. Amém? Meu Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse tempo em que estivemos falando sobre o Senhor, sobre a sua palavra, que sempre nos enriquece, Senhor, na nossa caminhada de fé. Muito obrigada, meu Pai, porque fomos ministrados de forma a entender que precisamos sempre, meu Pai, olhar para Ti, porque em Ti nós conseguimos, meu Senhor da glória, olhar para a nossa vida como um espelho e entender aquilo que precisamos ser transformadas para seguir de fato os Teus passos e poder então reluzir a Tua luz nesse mundo de trevas. Obrigada, meu Pai, por esta manhã. Senhor, agora eu quero colocar a turma em Tuas santas mãos, Tuas filhas que possivelmente possam estar passando por alguma dificuldade. Eu peço que o Senhor venha tocar em cada uma delas. Meu Deus, se porventura existe alguma seta do inimigo atrapalhando, meu Pai, a visão das Tuas filhas, que nesta manhã o Senhor venha, meu Pai, quebrar toda seta em nome de Jesus, para que nós possamos olhar para a frente, olhar para o alto e enxergar tão somente o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Paizinho, agora se no coração das Tuas filhas existe um grito de socorro, eu peço que o Senhor venha entrar com a Tua mão. Assim, meu Pai, como o Senhor, meu Deus, impôs a sua mão sobre aquela mulher do texto de Lucas 13, meu Pai. E ela se endireitou, meu Deus, ela deixou de ser uma mulher encurvada. Paizinho, que o Senhor toque agora, meu Pai. Ah, Deus, com a Tua mão de poder sobre as Tuas filhas, meu Pai. E dá, Senhor, a resposta que elas esperam. Em nome de Jesus. E se porventura alguma delas está enferma, meu Deus, que o Senhor possa curar agora, pela imposição de Tuas mãos, Senhor, sobre a vida de cada uma, em nome de Jesus. Assim também, Senhor, eu peço que o mesmo aconteça sobre a vida da nossa professora, da Rita Brum, que assim aconteça sobre a vida do seu esposo, Roberto Brum. Meu Pai, que esta família, meu Deus,
possa muito em breve cantar o hino da vitória e a nossa professora possa voltar à classe em nome de Jesus. Senhor, nós abençoamos a todos na certeza, meu Senhor da glória, que o Senhor esteve conosco e continuará. Desejamos, meu Pai, um feliz Dia dos Pais a todos os papais, em nome de Jesus, mas o nosso maior Pai seja também agora, Senhor, glorificado e exaltado através da nossa oração e da nossa adoração a Ti. Assim, Pai, eu oro, agradecida por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridas. Amores, eu quero só fazer mais um lembrete. Não esqueçam que a revista já chegou, já está na secretaria da igreja. Ela teve um custo de R$12. Então, se você puder levar a sua contribuição para que nós possamos custear essa revista, nós vamos estar bastante agradecidas, certo? Então, se você puder dar 12, ótimo. Se não puder, não tem problema. Dê o que você pode, mas se você puder dar mais também, fique à vontade, né? Então, porque você poderá estar abençoando outras vidas, ok? Queridas, então, olha, beijo grande no seu coração. Até domingo que vem, em nome de Jesus.